Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Hoje, nós iremos falar sobre energia cinética, ok? Assunto bem fácil, né? Existem assuntos anteriores, né? Que vão dar uma base para que a gente entenda aqui a energia cinética, como trabalho e potência, ok? Caso você tenha perdido essas aulas, ou outras aulas, você pode encontrar lá na plataforma Gonçalves Dias, ok? Além de aulas, lá vocês também terão acesso aí às apostilas, aos roteiros de estudo e a alguns exercícios, ok? Então vamos para a aula de hoje, que é energia cinética, ok? Então vamos começar com a seguinte situação. Imagine o seguinte. Imagina um corpo, né, um móvel qualquer, ele passando por um processo de deslocamento, né? Então, um corpo aqui de massa M qualquer, ele sofre um deslocamento D, certo? No momento que ele é tocado aqui por uma força. Então, é uma situação, né, de figura que vocês até já viram. Quando nós falamos de trabalho, nós fizemos ali basicamente desta forma, ok? Então, nós sabemos que o corpo ele vai se deslocar de um ponto para o outro, né? Quando uma força foi exercida, nós sabemos que ele vai aí realizar trabalho, tá ok? Mas percebam o seguinte. Primeira coisa, nós temos a atuação de uma força. Se nós temos a atuação de uma força, pela segunda lei de Newton, não é isso? Então, utilizando a segunda lei de Newton, nós vamos observar o seguinte, que a força, né, a força resultante, ela é o produto da massa pela aceleração, ok? A segunda coisa que nós vamos observar aqui será um movimento uniformemente variado. Por quê? Se nós temos a atuação de uma força, certo? Nós temos também a ação de uma aceleração. A força ela depende da aceleração. Okay? Então, essa força agindo nesse corpo vai fazer com que a velocidade deste corpo ela mude de valor. Ou seja, a velocidade vai sofrer variações. Tá, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, neste ponto, uma velocidade 1 e neste outro ponto, uma velocidade 2. De tal forma que essas velocidades elas sejam, né, diferentes. Ok? Então, a atuação dessa velocidade, dessa força, vai fazer a variação da velocidade, certo? Então, o movimento uniformemente variado, ele também pode ser caracterizado pela ação de uma força neste móvel, neste corpo, desde o momento em que ele aí tenha que variar a sua velocidade, ok? Então, é o seguinte, como trata-se de um movimento uniformemente variado, né, o que nós chamamos aí de MUV, esse MUV, né, movimento uniformemente variado, ele pode ser um movimento retilíneo ou circular, tá, ok? Mas ele é caracterizado sempre por uma ação, pela ação de uma aceleração, né, diferente de zero, tá, ok? De tal forma que essa aceleração ela mude a velocidade, ou seja, tem a ação de uma força aí neste conjunto, certo? Então, utilizando a equação de Torricelli, né? Então, utilizando aqui a equação de Torricelli, nós temos o seguinte, certo? Que a velocidade final é igual à velocidade inicial, né? Ambos ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o espaço. No caso, o espaço vai ser o D. Tá, ok? O que é que eu vou fazer aqui? O que está unindo as duas relações que nós colocamos, a primeira é a segunda lei de Newton e a equação de Torricelli, está sendo a aceleração. Vou fazer o seguinte, eu vou isolar a aceleração em uma e substituir na outra. Ok? Vou fazer o seguinte, eu vou isolar na equação de Torricelli e substituir lá na segunda lei. Então, nós temos o seguinte, ó, vou fazer uma inversão.
Velocidade inicial ao quadrado, né? Mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento é igual, né, a velocidade final ao quadrado, certo? Então, vou trazer para cá. Nós vamos ter o seguinte, ó, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, isso vai ser igual a velocidade final ao quadrado. Nesse lado que é mais, passa menos, né? Passa negativo. Então, vem menos VO ao quadrado, né? Então, nós temos esta passagem, ó, daqui para cá. Ok? O 2 vezes D, eles estão multiplicando, certo? Então, eles passam para o outro lado dividindo. Então, vai ficar, ó, V ao quadrado sobre 2 vezes o D, certo? Então, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? A operação aí oposta, tá ok? Então, por enquanto, nossa aceleração é essa, certo? O que é que vai ser feito aqui? Eu vou substituir esta aceleração na segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton é o quê? É força igual massa vezes a aceleração, certo? Então, vai ser força igual a massa vezes a aceleração que nós substituímos é quem? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes D, né? 2 vezes o deslocamento. Bom, então aqui começa a aparecer algumas coisas que são recorrentes, ok? Se nós tirarmos isso aqui do parênteses, nós vamos encontrar o seguinte. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou logo botar o D para o outro lado. Ó. Percebam que embaixo eu tenho 2 vezes D. Esse D deste lado está dividindo, certo? Se eu passar ele para lá, ele vai multiplicando. Aí vai aparecer aí com algo que a gente já conhece, ok? Então, ó, força vezes deslocamento vai ser igual, ó, massa, vou logo fazer a distributiva, ó. Vou multiplicar a massa pelo primeiro V e a massa pelo segundo V. Então, vai ficar massa vezes V ao quadrado sobre 2 menos massa VO ao quadrado sobre 2. Certo? Bom, força vezes o deslocamento nós já conhecemos. Isso aqui é o que nós chamamos de trabalho. Então, isso é o trabalho, ó. Ok? E este termo aqui, certo? Este termo aqui, que é um termo recorrente, ó, percebam que ele aparece aqui dos dois lados, só muda a referência, porque o primeiro é velocidade final e o segundo é velocidade inicial, mas percebam que é o mesmo termo. Este termo nós vamos chamar ele, a partir de agora, de energia cinética. Então, este termo aqui é o que nós chamamos de energia cinética. Neste caso, energia cinética final menos energia cinética inicial. Bom, então o trabalho ele é igual, né, a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ok? Então, isso é o que nós chamamos aqui de teorema do trabalho, né? Então, nós temos energia cinética final e a energia cinética inicial. Ok? Então, essa relação é o teorema do trabalho. Teorema do trabalho. Esse teorema do trabalho, você encontra também ele da seguinte forma, né? Que o trabalho, neste caso, é a variação da energia cinética, certo? O delta aqui é variação, né? Então, o trabalho ele é variação da energia cinética, tá ok?
Bom, esse teorema do trabalho ele é o pontapé inicial para que a gente trabalhe com a energia, no caso, energia cinética, né, de fato. Então, vou apagar aqui a situação. Já utilizamos, né? Então, a energia cinética, ele é massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Ok? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Percebam o seguinte, que a energia cinética, ele tem esta dependência com a velocidade, certo? A energia cinética, ele depende da velocidade. Tem uma dependência com essa velocidade, tá ok? Então, toda relação de energia que envolva a velocidade trata-se de energia cinética, certo? Mais uma vez, toda relação de energia que dependa da velocidade, nós iremos tratar como energia cinética, tá ok? Bom, essa energia cinética, ela não pode ser acumulada, ela não tem acúmulo, tá ok? É diferente da potencial. Energia potencial que a gente vai ver depois, não, ela tem um certo acúmulo. Energia cinética não, tá certo? Ela não tem acúmulo, tá ok? As unidades que nós vamos trabalhar aqui serão as seguintes. Então, nossa relação de unidade vai ser a seguinte. Então, as unidades, né? A unidade de massa do sistema internacional, nós já sabemos que é o quilo, né? Esse é o quilo. A de velocidade é o metro por segundo, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter quilo multiplicado, né? Então, de energia cinética vai ser quilo vezes metro por segundo ao quadrado, né? Então, ficaria metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, metro quadrado por segundo ao quadrado. Neste caso, nós simplificamos como o joule, né? Ok? Como o joule é de trabalho também, né? Que é Newton vezes, né, a distância que é metro, tá ok? Então, neste caso aqui, nós teremos, por exemplo, quilograma, massa por segundo ao quadrado, né? Poderíamos escrever assim, por exemplo, para que você entenda melhor. Quilogramas, massa, segundo ao quadrado, né? Ok? Aqui é força. A grandeza aqui é força, né? Quer dizer, desculpa. Quilo é massa, a aceleração e a distância, né? Massa, aceleração e distância. Massa vezes aceleração, nós sabemos que é força, certo? Massa vezes aceleração, aqui, ó, fazer essa multiplicação, isso é igual a força. Então, força vezes a distância, a unidade que nós temos que é o joule, né? Então, por isso, a energia cinética também tem a mesma grandeza aí do trabalho, que é o joule, tá ok? Então, bem simples, né? De entender aí a relação entre eles, tá ok? Então, energia, joule. A unidade que nós também podemos encontrar para energia seria calorias, tá certo? Nós temos o joule e a caloria, né? Tem uma relação aí de 4,18, que é a relação entre eles. Isso aproximadamente, tá ok? E essa energia cinética, ela nasce justamente de forma, eu digo assim, até que de forma espontânea, quando nós fazemos aí a relação da segunda lei de Newton com a equação de Torricelli juntamente, né, logicamente, numa situação de movimento aí de um corpo, certo? Então, o corpo ele se movimenta, logicamente que com a ação de uma força. Nós temos ali um movimento uniformemente variado, porque essa força ela vai fazer com que esse corpo ele mude sua velocidade, certo? Mudando a sua velocidade, logicamente que tem a ação de uma aceleração, substituindo a aceleração,
né, da equação de Torricelli? Lá na segunda lei de Newton, bem como está mostrando aqui, essas duas relações, nós temos ali, né, fazendo toda essa jogada matemática, certo? Então, espontaneamente nasce o trabalho pode ser representado pela letra W ou pela letra tal, ok? Que vocês vão encontrar aí nos livros. Então, força vezes a distância é o trabalho, e nasce aí, não é, espontaneamente, essa recorrência aqui, que é a energia cinética, né? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2, massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2, né? Essa relação é o que nós chamamos de teorema do trabalho, ok? Teorema do trabalho, onde o trabalho ele é igual à variação da energia cinética, ok? Então, o trabalho ele é igual à variação da energia cinética, ok? Então, a energia cinética, trazendo de lá, energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, né? É justamente essa recorrência que nós chamamos de energia cinética, ok? Nós vimos também que a energia cinética ela tem esta dependência com a velocidade. A energia cinética ela depende da velocidade, depende unicamente desta velocidade, tá ok? Aí pode dizer, professor, mas tem a massa, certo? Mas a massa ela não dá essa relação de dependência com a velocidade, certo? Porque vocês vão ver lá na frente, na energia potencial, que a energia potencial também trabalha com as massas, certo? A energia potencial gravitacional também trabalha com massa, certo? E a dependência da energia potencial não é com velocidade, é com altura, ok? Bom, então no nosso caso, da energia cinética, a dependência da energia cinética, certo? Sempre será com a velocidade, certo? Então, toda vez que um corpo, né, ele está exercendo um movimento, e dali desse movimento nós temos a velocidade, então trata-se, né, isso na maioria das vezes, logicamente, trata-se de energia cinética, tá ok? Certo? Então nós provamos aqui também que a energia cinética ela tem, né, a mesma grandeza, né, as energias de fato têm a mesma grandeza do trabalho, certo? Olhando apenas para as unidades, certo? Fazendo aquelas transformações simples, não é isso? Como é velocidade ao quadrado, é massa ao quadrado sobre segundo ao quadrado, certo? Eu extraindo uma massa aqui, do massa ao quadrado, fica quilo, massa sobre segundo ao quadrado. Massa por segundo ao quadrado, certo? Vai ter aí grandezas, não é, de quilo-massa, 1 metro de distância, tá ok? Neste caso não é nem massa, né? Metro, desculpa, né? Metro por segundo ao quadrado. Então, metro por segundo ao quadrado seria a aceleração, né? Então, fica massa vezes a aceleração, que é a força, multiplicado por d, que é a distância, né? Nós temos aqui o trabalho, ok? Nós temos aqui o trabalho. Bom, para o entendimento melhor desse conteúdo, certo? Bem como eu já falei no início da aula, você precisa recorrer a algumas coisas que já passaram. Como, por exemplo, lá no início nós falamos de movimento uniformemente variado, tá ok? Nós falamos aqui de movimento uniformemente variado, da equação de Torricelli e também das funções, certo? Do movimento uniformemente variado. Se você não lembra, ou nunca viu isso, ok? Plataforma Gonçalves Dias tem todas essas aulas, certo? Lá você vai encontrar todo o material sobre esses tipos de movimento. Movimento uniformemente variado, isso lá no assunto de cinemática, né? Lá no capítulo de cinemática, tá ok? A mesma coisa sobre a segunda lei de Newton. Se você não lembra ou não sabe o que são as leis de Newton, né? As 3 leis de Newton, você pode retornar ao assunto de dinâmica. Você encontra isso também lá na plataforma Gonçalves Dias. Então, esses assuntos que já passaram, percebam que eles estão aqui dando uma base, certo? Então, essa base que nós precisamos para poder entender. Percebam que o restante foi só a aplicação matemática desses termos que nós já conhecemos, né? Desses fenômenos que nós já conhecemos. Tá ok? Bom, então com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.